Plano de Estudo Tutorado, 5º ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, História. Bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 3 do PET volume 2 de História do 5º ano. Tema: as transformações ocorridas a partir do modo de vida sedentário. Apresentação: o homem pré-histórico e a vida sedentária. O homem pré-histórico era nômade. Vivia se mudando em busca de alimentos, abrigo, enfim, de meios da sua subsistência. Com o domínio das técnicas da agricultura, criação de animais, domínio do fogo e a fabricação de ferramentas, ele deixou sua vida nômade e fixou residência em um único lugar, passando a ser sedentário. Suas moradias eram construídas próximas aos rios para facilitar a agricultura, criação de animais e a execução de tarefas diárias, como a higiene. A aldeia se transformou em cidade. Com o surgimento da agricultura e da criação de animais, houve maior oferta de alimentos. Com isso, tornou-se necessário criar formas para conservá-los e transportá-los. Daí foi inventada a cerâmica para cozimento e armazenamento dos alimentos. A população também cresceu e passou a se fixar em determinados lugares. A divisão do trabalho. Muitos instrumentos foram criados, como o arado, e foram desenvolvidas técnicas que melhoraram o cultivo de alimentos. Assim, produzia-se para o consumo e ainda sobrava. Daí surgiu a divisão do trabalho, no qual cada um fazia alguma coisa. Um plantava, outro produzia cerâmicas, enquanto o outro fazia casas, etc. O surgimento do comércio. Com a sobra dos alimentos, as pessoas passaram a trocar o que não usavam por aquilo que precisavam, surgindo assim o comércio. Com a evolução, a atividade passou a ser realizada por comerciantes. Para saber mais, assista ao vídeo A Revolução Neolítica, o domínio da agricultura e pecuária. E aí o link está disponível aqui. Atividades. 1. Releia o texto e responda. Letra A. Quando o homem pré-histórico passou a ser sedentário, ele começou a construir suas moradias próximas aos rios. Por quê? Letra B. Como e por que surgiu a divisão do trabalho? Letra C. Como surgiram as cidades? Número 2. Observe a imagem. Então, nós temos aqui essa imagem. Esses povos eram chamados de, que se refere àqueles que tinham moradia fixa, criavam animais, plantavam e construíam suas moradias, principalmente às margens dos rios. Qual alternativa preenche corretamente a lacuna acima? A. Pré-história. B. Sedentários. C. Paleolítico. D. Nômades. Número 3. Leia e faça o que se pede. A agricultura marcou o início da civilização, pois graças a ela os seres humanos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. O crescimento da agricultura contribuiu para, letra A, criação de animais domésticos, B, a descoberta do fogo e o nomadismo dos seres humanos, C, surgimento da prática do comércio, atividade diferenciada que ainda não existia, D, a mecanização do campo. Então, vamos iniciar as correções. Então, na letra A, quando o homem pré-histórico passou a ser sedentário, ele começou a construir suas moradias próximas aos rios. Por quê? Então, ele começou a construir suas moradias próximas aos rios para facilitar a agricultura, criação de animais e a execução de tarefas diárias como a higiene. Você pode voltar no texto que você vai encontrar. Letra B, como e por que surgiu a divisão do trabalho? Então, muitos instrumentos foram criados, como o arado, e foram desenvolvidas técnicas que melhoraram o cultivo de alimentos, produzia-se para o consumo e ainda sobrava o que eles produziam. Então, enquanto um plantava, o outro produzia cerâmicas, enquanto o outro fazia casa, etc. Então, foi fazendo um fazia uma coisa, outro fazia outra, então foi a divisão do trabalho. Como surgiram as cidades? Então, com a agricultura, com maior oferta de alimentos, foi sobrando tudo, a população também cresceu e passou a se fixar em determinados lugares, criando assim as primeiras cidades. Número 2. Observe a imagem. Esses povos eram chamados de
Sedentários, que se refere àqueles que tinham moradia fixa, criavam animais, plantavam e construíam suas moradias, principalmente às margens dos rios. Qual alternativa preenche corretamente essa coluna? A coluna acima, então, sedentários. Não é pré-história, sim sedentários. Não é paleolítico nem nômades, porque nômades eram aqueles povos que viviam trocando de lugar em busca de alimentos, né? Acabava o lugar que eles estavam, eles iam para outros. Aqui não, aqui eles já têm o seu lugar, criam animais, planta, constrói as suas moradias. Número 3. Leia e faça o que se pede. A agricultura marcou o início da civilização, pois, graças a ela, os seres humanos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. O crescimento da agricultura contribuiu para o surgimento da prática do comércio, atividade diferenciada que ainda não existia. Então, como a gente estava falando na atividade anterior, esses povos agora eles são sedentários, eles se fixaram-se em um lugar. Antes eles eram nômades, não paravam em um lugar, nem ficavam um pouco tempo num lugar, depois ia para outro em busca de alimentos. Agora não, agora eles são sedentários, então eles têm lugar fixo. Então, o crescimento da agricultura contribuiu para que o surgimento da prática do comércio, uma atividade diferenciada que ainda não existia. Então, resposta letra C. Então, a gente encerra as atividades da semana 3 do PET volume 2 de História do 5º ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até lá!